As nossas pílulas socioemocionais estão recebendo reforços muito, muito especiais neste segundo semestre. E o reforço de hoje vem de uma cidade do interior de São Paulo, que é onde ela está, porque a gente está gravando esse vídeo enquanto nós estamos no período de férias. E esse reforço de hoje vem de uma história inspiradora lá do interior de São Paulo, e quem vai falar com a gente é a Caru. Oi, Caru, cadê você? Oi, Tuna! Quanto Tudo bom? Que tempo? saudade. Tudo? Sim, que saudade. E aí? Bom, eu sou a Caru, para quem não me conhece. Eu sou professora de teatro na escola há muitos anos, desde 2013. Mas nesse ano de 2020, eu sou professora do quarto e do quinto ano especificamente. E a história que eu vou contar para vocês aconteceu aqui em Serra Negra. Posso contar, Tuna, já? Claro, pode Tá. contar. Então, eu vim para cá, no apartamento da minha tia aqui em Serra Negra, que é um apartamento fechado, enfim, um apartamento de férias, e vim passar alguns dias aqui e precisei comprar uma máscara. E acabei conhecendo um costureiro da cidade, que eu nunca conheci, e eu venho para cá desde que eu nasci, assim, desde que eu tenho 10 dias, eu venho para Serra Negra. Então, eu conheci esse costureiro, e aí ele começou, a gente foi escolher umas máscaras, eles tinham uma variedade de máscaras, de cores, e aí ele me contou uma história que eu achei muito inspiradora, assim, eu me emocionei muito quando eu ouvi. Ele disse que logo que começou a pandemia aqui na cidade, Serra Negra é uma cidade muito pequenininha, assim, eu não sei quantos habitantes tem, mas é uma cidade pequena. E tudo fechou, como em São Paulo e como em todos os lugares do nosso país. E quando as coisas fecharam, ele teve que ficar trancado em casa de uma maneira que ele também nunca tinha ficado antes. E com tudo fechado, sem nenhum trabalho, ele começou a ficar muito triste, a se sentir muito triste e não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, né? E conforme o tempo foi passando, chegou um dia que ele decidiu que ele precisava ir até o hospital, porque ele estava se sentindo tão mal que ele falou, bom, ele estava com muito medo também de sair de casa. Mas ele falou, eu acho que agora eu preciso ir até o hospital para ver o que está acontecendo comigo. Então ele achou, enfim, por bem ir até lá, mesmo com medo de ir, de repente encontrar alguém doente no hospital, e com todo esse medo do Covid que acho que todo mundo sentiu ou sente em vários momentos, né? Quando precisa sair de casa, às vezes. E aí ele foi para o hospital, e quando ele chegou no hospital, ele passou a noite no hospital, e ele descobriu que ele teve uma crise de síndrome do pânico, que ele sentiu muito medo, e, enfim, aí foram conversar com ele, e aí ele disse que nesse momento ele pensou assim, nossa, como o ser humano é, né? As coisas precisam acontecer com a gente, para a gente às vezes reconhecer que elas existem, porque ele disse que ele sempre achou que quando alguém dizia que tinha que tinha síndrome do pânico, ou que tinha qualquer outro tipo de doença que é mais impalpável, ele achava que era uma bobagem, ele não acreditava, ele falava, é frescura, até parece que é assim, até o momento que ele sentiu isso de verdade. Então, nesse momento ele passou esse dia no hospital, ele começou a entender o que tinha acontecido com ele, e ele voltou para casa e começou a pensar que ele não podia mais ficar do jeito que ele estava, né? Que ele precisava fazer alguma coisa. E o que ele sabia fazer, na realidade, era costurar, né? Ele fazia pequenos concertos aqui na cidade, reformas de vestidos, ele me disse. E aí ele descobriu que estava tendo um edital aqui na cidade de Serra Negra que era para confeccionar muitas máscaras que seriam distribuídas nos hospitais, nos CAPs, nos lugares de assistência social, para a comunidade do entorno que precisava receber essas máscaras para continuar circulando na cidade nessa necessidade. Aí ele escreveu esse edital e aí ele foi aprovado. E aí, quando ele foi aprovado, ele trabalha, ele e a mãe dele só, mas eles precisavam confeccionar, eu não sei se eram 20 mil máscaras ou 30 mil máscaras. E aí ele falou, meu, o que eu vou fazer agora? Aí ele ligou para várias costureiras, né, enfim, que ele conhecia, fez um combinado com elas. Então, 7 costureiras, ele e a mãe, ficaram trabalhando em casa. E aí eles confeccionaram essas máscaras duplas de TNT e fizeram coloridas também para que pudesse, enfim, alegrar as pessoas, foi o que ele me disse. E aí ele, enfim, confeccionou. Então ele disse assim, nossa, minha vida ganhou outro sentido naquele momento. Não só porque eu pude voltar a trabalhar, mas porque eu percebi como eu ia fazer uma ação para minha cidade, que eu moro aqui a vida inteira. Eu chamei mais 7 pessoas para trabalharem comigo, então ficaram 7 pessoas, a minha mãe e eu, trabalhamos dentro de casa, fizemos essas 20 mil, 30 mil máscaras, e quando a gente sai na cidade agora, eu vejo um monte de gente com essas máscaras e penso, nossa, olha que bom, enfim, eu consegui fazer alguma coisa pelo próximo, assim, pelo outro. Então ele disse que, enfim, agora ele tem investido nesse ramo, assim, porque é o que ele consegue costurar na cidade. Ele continua fazendo as máscaras, inclusive
que eu comprei. E é isso, acho que eu fiquei muito emocionada quando eu conheci o Júnior, e ele ficou muito emocionado de poder contar a história dele e toda essa trajetória durante esses meses de fique em casa e de pandemia. Acho que Que é isso. legal. Então quer dizer que essa história dele, que você ouviu, agora muitas outras pessoas vão ouvir e vão inspirar muita gente. Obrigado, Sim. Caru, por ser tão legal e poder dividir essa história para inspirar a gente que está aqui pensando no que pode fazer, e a gente pode fazer tanta coisa nesse momento em casa, né? Sim, obrigada, Tuna. Até breve. Um Um beijo, beijo. espero até breve na escola, pra gente fazer Até teatro, né? breve, até breve. Sim, vamos fazer teatro juntos. Tchau, Tchau. beijo.